ホルムズ海峡を通っています。しかし、その海で Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. This is Sepah Navy, out. Entende inglês iraniano? Não, se lascou. すでに被害も出ています。革命防衛隊は1日、アメリカやイギリスの石油タンカー3隻をミサイル América e Iglesias no Sekio Tanka Sanseki o Misail Kogiki. O iraniano estava falando assim, representando a Guarda Nacional do Irã, vocês estão proibidos de passar aqui em Hormuz, fodam-se vocês, quem passar vai levar bomba, não levaram os caras a sério, 3 navios anglo-americanos tomaram um míssil na cabeça, eles não atiraram para afundar, mas atiraram para inutilizar, aparentemente. E aí o Japão começa a chorar feio aqui, né? で攻撃したと表明しました。最新の情報ではこちらに留まっている日本の商船隊の船が43隻あるというふうに認識をしております。船の種類としてはタンカーと貨物船になります。常にこれはResumindo, o Japão só nesse momento, não é assim na vida toda, nesse momento tem 43 navios cargueiros de petróleo que pararam. Os caras falaram, não vamos continuar porque vai que a gente leva bomba também. E agora eu quero que vocês enterrem as falas do nosso bom velhinho Farinazzo, que é chato pra um cacete, que é engajador pra um cacete também, né? Tipo, ele começou neutro, mas aí ele viu que ele tinha uma base, e pra engajar essa base, pra crescer essa base, pra monetizar essa base, ele tem que vestir um personagem que é de torcida. E isso é chato, porque aí você vê que tem um monte de torcedor indo com ele, como está dando dinheiro, ele não fala, galera, eu tô falando que eu sou neutro, mas eu não sou, né? E o meu discurso ele tá muito puxado. É triste. Se bem que vai ter gente falando que eu sou tendencioso, que eu sou desonesto também. É claro, de qualquer lado que se você tiver no espectro, você vai olhar pro outro e vai achar que ele tá radicalizado. Mas pelo menos eu não tô monetizando o canal, não tô, né, pedindo like pra você compartilhar, não tô fazendo nada disso. Farinazzo dizia o seguinte: o Irã, ele não precisa de poder militar para bloquear. O Irã, ele não precisa entrar na frente e falar, aqui ninguém passa, bate aí se você for homem que eu vou tancar e não vou deixar vocês passarem. Ele não precisa fazer isso. Ele precisa de um iraniano com megafone para falar, não passa ninguém, porque se passar vai tomar bomba, e ele precisa acertar um. Porque aí todas as seguradoras vão falar, opa, não estava isso no contrato, parei, a gente tem que revisar esse risco, a gente tem que revisar esse prêmio, não seguro mais essa carga. E aí o dono da carga vai falar, se eu não tenho segurador ou se eu não tenho dinheiro para pagar o seguro, então não vai. Então, estava todo mundo perguntando se o Irã tinha condições de fazer um bloqueio aqui, se ele tinha militar para isso. E quem assistiu Farinazzo sabe que ele não precisava ter militar para isso. Contingente militar para isso. Sabia que eles precisavam atacar um navio. Ao invés de afundar um navio, eles mobilizaram 3. Os 43 do Japão já pararam. A gasolina disparou. Você vai olhar o preço da gasolina, subiu 40%. A gasolina subiu 40% e o petróleo subiu menos. Ele subiu de 62, que estava, para 70, mas estão falando que vai passar de 100 se continuar essa putaria aqui. Não sei se vai continuar. Tio Shadow tá com dificuldade de TI e começou a fazer Uber. No domingo, eu falei, enche o tanque do carro, vai na BYD, vê quanto que eles aceitam no teu carro e dá uma entrada nessa porra. Se nada acontecer no Estreito de Hormuz, você ainda vai estar economizando dinheiro porque você está fazendo Uber de carro elétrico. Se der uma merda, saiba que quando a gasolina disparar, vai todo mundo querer comprar BYD, então compre logo. Eu estava tendo uma conversa com o Lucas ontem, em algum momento entrou o André, e ele falou, vocês estão muito tendenciosos. E aí eu expliquei o meu ponto pra ele, eu acho que ele entendeu.
O Irã ele tem poder para terraplanar Israel. Por que ele não faz isso? Porque ele não quer tomar uma bomba atômica na cabeça dele na troca. Quando ele tiver a bomba atômica, não sabemos o que eles vão fazer. Mas o Irã, ele só vende para a China. E se os Estados Unidos impedir que ele venda para a China, não vai sancionar o Irã e o Irã não vai poder vender para mais ninguém também. E tudo que o Irã compra é da China. E aí vocês falam assim, mas a China é tão pacífica, eles só ajudam o mundo inteiro. E aí você não percebe que explodiram uma escola de meninas no Irã, e o Irã ele não pode atacar sem a benção, sem a permissão da China. E a China não permite porque ela não quer esse estreito aqui fechado, porque senão ela se fode. E isso daqui permanentemente fechado não interessa para a China, mas por um tempo, só para gasolina e para R$ 20, para todo mundo comprar carro da BYD para esvaziar todos esses estoques imensos que ela tem parado em pátios, para depois abrir de novo e tudo voltar ao normal, aí talvez seja um bom negócio para ela. Mas tem gente deixando de seguir o meu canal porque eu sou injusto, tendencioso, sou pior que o Rock e fico falando que a China e os Estados Unidos são equivalentes, sendo que não são. A China e os Estados Unidos, eles não são equivalentes em atrocidades. Talvez a China seja pior, porque o que os Estados Unidos fez no mundo inteiro, a China fez contra a própria população. E agora eles estão fortíssimos, mas eles estão fortíssimos porque eles aceitaram a fazer com o próprio povo coisa que você não aceitaria fazer com o seu pior inimigo. Agora, se resultado por resultado, se a China tá linda do jeito que tá agora, justificar foder 3 gerações igual eles fizeram lá, então, os Estados Unidos na década de 90 e 2000, de 80, os caras estavam vivendo vida de Hollywood lá, torrando dinheiro e uma sensação de bem-estar gigantesca. Então também valeu. Né? A China tá jogando Age of Empires e ela tá usando inclusive o Brasil, assim. Imagina, você sabe o que é Age of Empires? Se você não sabe o que é Age of Empires, você se lascou. Mas a China entrou pra jogar. E ela falou, eu vou ser trabalhador. Eu só vou ter trabalhador, trabalhador, trabalhador. E como eu tenho uma população maior que todo mundo, proporcionalmente eu vou ter um exército aí. Mas ele vai ser gigantesco. E esses trabalhadores vão ficar trabalhando. Eu preciso de comida para alimentar esses trabalhadores. Aí ele falou assim, Brasil, né, o country, o Green Empire, né, o Império Verde. Ele falou, toma aqui, ó, dinheiro, 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 dinheiro. Planta aí. Planta soja, planta soja, planta soja, me manda soja, né? Food, please. Lembra do Age 2? Food, please, food, please. Vai me mandando o negócio aí. Por quê? Porque eu vou te mandar fone, teclado, mouse, eu vou te mandar PC, eu vou te mandar HD, eu vou te mandar roupinha, eu vou te mandar liquidificador, eu vou te mandar um monte de coisa. Por quê? Porque eu tô produzindo. Me manda comida, me manda comida, me manda comida. E vou ficar chicoteando o meu povo aqui, trabalhando. Aí o mundo precisa de remédio. Toma aqui a essência. E empacota e vende pelo preço que você quiser. Ah, tá precisando de carro, deixa que eu faço. Tá precisando de celular, deixa que eu faço. Tá precisando de não sei o quê. Me vende comida. Tem 1 bilhão de pessoas. Não planta comida pra mais ninguém, não. Vende só pra mim. Não vende pra mais ninguém, não. Foda-se Mercosul, foda-se Europa. Vende tudo pra mim aí, vai me mandando. E aí ele pega o Irã e fala assim, toma aqui dinheiro, vai fazendo míssil aí, vai fazendo, vai pra Rússia também. Não, vai treinando soldado aí, vai fazendo caça. Você tá precisando de aço para fazer tanques, você tá precisando de matéria-prima, de material bélico, toma aqui, ó, vai. Aí as montadoras, elas estão precisando vender mais carros por quê? Porque não tá dando para sustentar a economia deles do jeito que tá. Toma aqui BYD, toma aqui com desconto, toma aqui mais barato, toma celular mais barato, toma roupa mais barata. E aí você cria uma puta situação de dependência
E aí você fala pro Irã, toma aqui dinheiro, toma aqui máquina, toma aqui comida, toma tudo que você precisa. Você quer água? Toma água. Me vende petróleo, me dá petróleo. Vai fazendo míssil, vai fazendo drone. Toma aqui tecnologia, faz drone. E se mete numas treta aí. Porque eu, China, quero que o mundo inteiro perceba que os Estados Unidos é iníquo. E eu vou mostrar pra todo mundo que os Estados Unidos não presta. E eu vou mostrar que o Japão também não presta. Vai fazendo aí. E aí quando o Irã ele provoca e toma na cabeça, o Irã ele tem condições de fazer isso aqui. Além de ter condições de terraplanar Israel. E aí o que a China faz, como fez quando atacaram aqueles facilities lá de enriquecimento de urânio. A suposta bomba nuclear do Irã falou, não, você não vai atacar não. Não. Por quê? Porque eu não quero o Estreito de Hormuz fechado, porque eu não quero quebrar o supply chain global, a cadeia de suprimento global, não quero quebrar a logística, eu não quero quebrar a indústria e o comércio global, então você vai fazer só até onde eu deixar. E aí a China cheia de título americano, pegando o juro da dívida americana, investindo no seu exército, crescendo o seu exército e o seu equipamento militar num ritmo muito mais frenético do que os Estados Unidos. E armando um monte de povo e dando uma caralhada de coisa de graça para um monte de país. Chegando para a África, toma aqui ó, arma, toma aqui medicamento, toma aqui remédio. Dá para você falar que esse cara não é bom pro povo africano? É claro que não, mas o que ele tá fazendo? Ele tá tomando a ex-colônia europeia. E aí você fala assim, porra, mas isso não é justo? É claro que é justo libertar, emancipar essas colônias, dar liberdade para elas, ensiná-las a plantarem comida. Tá certíssimo. O que eu não consigo engolir é vocês me dizendo que a China tá fazendo isso porque ela é boa. Ela tá fazendo isso para dominar o mundo e ela tá dominando o mundo debaixo do nosso nariz porque as potências, as grandes potências do mundo, elas estão sucumbindo porque elas não conseguem competir com a China e vocês estão falando, o Kobori, falando, a China consegue tudo com muito trabalho, ela quer investir aqui para fazer amizade. Até o dia em que todas as plantações na África ficarem prontas e a China fazer o que ela faz e fez várias vezes. Porque é muito gostoso quando os Estados Unidos treta com a China e a China fala, então não compro soja. Não compro. Tem uma mesa dura de negociação, a China concede e fala, eu vou comprar X. Ela vai lá e compra X e mais nenhum grão. Quando você vê a China fazendo isso com os Estados Unidos, você fala, que tesão. Quando os caras taxam eles lá e eles falam, então não te vendo, mas tela lala. Pede para um chinês falar terra rara. Eu não consigo falar Niran, mas pede para o chinês falar terra rara, não consegue. Você me sobretaxa, eu não compro mais tela lala. Os Estados Unidos pede pinico. É gostoso ver isso acontecer. Por quê? Porque você tá vendo a desgraça que os Estados Unidos está fazendo com o mundo inteiro. Mas eu quero ver o que o Brasil vai fazer quando a China arrumar um pretexto ou tiver realmente o interesse e falar, então esse ano eu não preciso da soja de vocês. E não preciso do minério de ferro de vocês. Também não preciso... Não tem arrecadação nesse ano. Sem arrecadação não tem orçamento. Não vai ter o teu jurinho do Tesouro Direto lá pra você receber. Tô exagerando aqui. Para a máquina brasileira se você tirar a China agora. Esse é o nível de dependência. E nesse nível de dependência a gente tá falando, não, mas é porque a China é amiga. Amiga até hoje. Agora o Irã, ele conta exclusivamente, vende exclusivamente. E ele tava num ponto em que ele não tava podendo vingar os mortos dele. E aí quando você finalmente fala, cara, agora a China deixou ele se retaliar, não é bom pra eles, porque eles vão sofrer as consequências, da China não. E essa bagunça aqui que parece prejudicar a China vai fazer ela desovar o estoque de carro elétrico que ela tem, inclusive o tio Sheldon tá indo comprar um agora. É que vocês parece que não jogam War. Existe uma discrepância enorme, Lucas falou ontem, entre o americaninho médio, que é uma topeira,
E os caras que estão no comando dessa máquina americana, que é uma máquina de guerra extremamente eficaz, inteligente. O Trump dava pra chamar ele de burro 6 meses atrás, quando a gente não tinha ideia do que ele estava fazendo. Depois do que ele fez com a Venezuela e depois do que ele fez com o Irã, quer dizer, você fala, não é estupidez, tem uma estratégia, e o Trump ele não tá fazendo isso porque ele quer, porque tem um lobby inteligentíssimo que o comanda, que pensou tudo isso, que vem pensando tudo isso nos últimos 4 anos e que tá levando a bons resultados. Não necessariamente eles vão ganhar com essa nova abordagem, mas burro eles não são. Agora, a China, o povo da China é maravilhoso, dá vontade de abraçar todo mundo que eu conheço lá. De tão gente boa que eles são calorosos. Eles são muito parecidos com a gente que é brasileiro. Só que existe uma diferença muito grande entre o povo chinês, esse que me dá aula, esse que fica conversando comigo, e a elite chinesa, que escravizou seu próprio povo por 3 gerações e agora está fazendo com que eles consumam igual americanos, e que estão fazendo com que eles comprem imóveis no mundo inteiro. Aí você vai ver os donos dos imóveis em Toronto, vai ver os imóveis que os chineses compram até aqui mesmo no Nordeste. O governo incentiva que os chineses façam coisas e eles individualmente são todas pessoas muito boas. Só que o governo, ele tá querendo conquistar o mundo. E se você não consegue enxergar isso, talvez seja porque você não estuda China há 4 anos. Você não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Agora vamos lá. Isso daqui é uma DR ou uma despedida? Vou contar uma história da Lana pra vocês. Lana tem um amigo. O amigo dela é o Antônio. Eles sempre tiveram uma coisa linda entre eles, porque eles sempre brincaram e se divertiram muito. A gente é vizinho aqui. Antônio adora a Lana adora Antônio. Ele é uns 2 anos mais velho, ele tá umas 2 ou 3 séries à frente dela. Eles iam pra mesma escola. Ela estudava no infantil, ele estudava no ensino fundamental. Lana passou pro ensino fundamental, ela tá no 1º ano agora, né? E aí ela subiu. Ela ficou 3 anos no infantil, louca pra estudar no andar de cima, que era onde as crianças grandes estavam. Quando ela foi pro andar das crianças grandes, ela foi eufórica. Eu vou estudar no mesmo andar que Antônio e tal. E aí passaram-se algumas semanas e ela percebeu que Antônio não dá bola pra ela lá. Aqui eles são melhores amigos, mas na escola... E ela vem desolada. O que eu falo pra essa criança? Eu não sei o que eu falo, e eu falei, né, várias coisas, mas a única coisa que eu sei é o que eu não posso falar. Eu não posso chegar pra essa menina e falar assim, filha, não fica triste não. Não fica triste não. O que eu tô fazendo com essa criança? Que violência eu tô fazendo com essa criança de falar não fica triste não? A menina tem 6 anos, não tem córtex pré-frontal. Ela começa a perceber que tiram sarro dela na escola porque ela fala errado, porque ela tem apraxia da fala. Não tem aquele seriado lá que todo mundo tá hypado agora, não sei o que elas são, do negão lá que decidiu que a linhagem do pai dele, que vai acabar porque ele não vai ter filho, porque ele apanhava muito, era muito humilhado, porque ele tinha o quê? Apraxia quando era pequeno. O pai dele batia nele, renegava ele e maltratava ele, humilhava ele porque ele tinha apraxia, porque ele falava tudo errado. A Lana tem isso, ela fala errado. Então, ontem a gente estava caminhando, passeando, ela me pediu um pintinho. Eu falei, filha, pintinho? Você vai criar pintinho dentro de casa? Ela, não, pai, pintinho. Eu falei, que... Ela me apontou um restaurante. Eu falei, filha, pintinho? A filha da galinha, é isso que você quer? Não, né? Aquilo ali é espetinho. É, pai. Porque ela não percebe que ela fala errado. Isso é apraxia. Então você consegue imaginar o que essa criança sofre.
Você consegue imaginar o que essa criança sofre. Aí ela tem autismo. Ela chegou na sexta-feira falando, mãe, tô muito estressada, não quero ir pro judô. A mãe dela quase teve um derrame, né? Quase teve um ataque. Por que você tá estressada, filha? Eu fui conversar com ela. Eu falei, filha, por que você tá estressada? Porque eu joguei muito futebol. Mas você passou raiva? Ela, não, foi muito legal. Eu ganhei, eu fiz um gol. Eu falei, joguei muito, pai. Aí eu fiquei muito estressado. Falei, estressada, você quer dizer muito cansada. Ela, autismo, apraxia, tudo misturado. Ela entendeu que estressada era muito cansada. Risada. Eu falei, não, filha, estressada é quando você fica muito brava. Quando alguém rouba o seu lanche, quando você derruba o seu prato no chão, que você fica irritada porque você queria comer aquilo. Aquilo é estressado. Quando o papai joga MOBA, o papai fica xingando na frente do computador, passando vergonha. Aí é porque eu tô estressado. Você não estava estressado, você estava muito cansado. Lá, tá bom. Lana sofre na escola, porque tem muita criança que tira sarro dela e tem muita criança que tem vergonha de andar com ela porque ela parece uma criança muito mais nova. Então ela não tá cabendo em grupos ali que ela deveria caber. E eu tô fazendo um trabalho de preparo do psicológico dela, de força emocional, de estabilidade emocional há muito tempo, pra ela tancar tudo isso. Mas o Antônio foi um negócio que doeu muito nela. O Antônio ser melhor amigo e chegar na escola e ele fingir que não conhece ela, ela ficou dilacerada, né? E aí o que eu vou falar pra ela? Não vou ficar triste? Não posso. Filha, se tem um dia na sua vida que você pode ficar triste é hoje. Fica triste. Pode ficar triste e tá tudo bem. E eu vou ficar aqui do teu lado e vou ficar te dando tapinha nas costas e vou te abraçar. Eu só não vou te dar comida, porque senão você vai achar que você tem que se entupir de doce toda vez que você ficar triste. Eu não vou ser arrombado de fazer isso com a sua infância e com você adulta, porque você vai ficar adulta pra sempre se entupindo de doce porque você tá triste. Não, você vai aprender a ficar triste e me procurar quando você tá triste e ficar comigo até essa tristeza passar. Mas filha, a gente não pode obrigar ninguém a ser nosso amigo. Aí você pode ficar chateado com ele, você pode não querer brincar com ele aqui em casa. É isso que você quer? Talvez não. E quando você crescer, você vai entender que você ter vergonha de um amigo seu de verdade é uma fraqueza imensa. Você tem que ser muito fraco para ter um amigo e ter vergonha de seu amigo, porque senão vão tirar sarro de você também porque tá com ele. Isso é coisa de gente fraca e você pode perdoá-lo por ser fraco. Ou não. Se você não conseguir perdoar, tá tudo bem também. É claro que eu não falei com ela nesse linguajar, porque ela não consegue, mas eu transmiti a ideia pra ela. Falei, você pode ficar triste, mas você tem que se acostumar que as coisas elas são assim. Quando ela crescer, quando ela estiver mais velha, eu vou explicar pra ela o conceito de pantufa, eu vou explicar um monte de coisa pra ela. Pra quê? Pra ela estar preparada e pra ela sentir tristeza, pra ela esperar essa tristeza passar e depois com frieza, depois da superação, decidir o que ela vai fazer da vida dela. Por que eu tô fazendo isso num vídeo de geopolítica que eu abri pra dizer que o Japão ficou sem petróleo? Porque eu falei que eu falei pra Lana, você não pode obrigar ninguém a gostar de você e você não pode deixar de ser quem você é pra agradar ninguém. Né? Você não tem que fingir ser o que você não é pra agradar ninguém, não. Se a pessoa não quer ficar com você porque você fala errado e você não consegue falar certo, você continua falando errado e fica perto de quem gosta de você mesmo assim, se diverte com você mesmo assim. E para essas pessoas talvez faça sentido. Isso aqui não tá fazendo o menor sentido na cabeça de vocês e como que vocês estão conectando isso com o Japão, mas a gente tá tendo uma DR ou uma despedida aqui desse canal, que é eu tô triste hoje. Você me escrever um texto dizendo que me considera um amigo, que a minha companhia foi muito importante ao longo de muitos anos e que você sempre me respeitou, mas que tá perdendo respeito porque eu chamo o Rock de arrombado e porque eu falo que a China é vilã igual aos Estados Unidos, ou que várias coisas, né? Ou que o Irã é isso, ou que o Irã é aquilo. Você me falar que
eu perdi o seu respeito e você vai embora, me dói muito o coração. E aí eu falo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar triste, igual a Lana que não consegue brincar com o Antônio. Mas se o Antônio não quer brincar com ela por iniciativa própria e por vontade própria, então é melhor que ele não brinque. E se você não quer ficar aqui nesse canal por vontade própria, é melhor que você não fique, porque se você vem me acompanhando todos esses anos e você não entendeu qual que é o meu posicionamento, é porque você não entendeu os vídeos. E aí não tem o que eu posso fazer, porque eu tô fazendo o meu melhor para explicar cada vez que eu falo. E eu sou uma pessoa que vive todos os dias da minha vida tentando descobrir onde que eu tô errando para enxergar o mundo melhor. Inclusive, a minha conversa com o Lucas ontem foi maravilhosa porque eu percebi o quanto eu tava cego em relação ao nível de fodência da estratégia americana que eu não tava vendo. E eu fiquei muito tempo aí falando que os Estados Unidos têm a menor chance, não tem a menor chance, não tem a menor chance, e durante muito tempo aparentou não ter. E agora ele tá muito forte nesse tabuleiro de novo. E ele tá colocando a China numa posição muito desconfortável agora, em que ela vai preferir de novo a desvantagem econômica para não abrir mão do soft power que ela tá cultivando com muito carinho. E ela tá entendendo que, mesmo que ela perca dinheiro e competitividade no mercado, foda-se, porque ela tá conseguindo fazer o que ela quer, que é ver os Estados Unidos queimando o soft power dele. E pra China tá bom isso, porque o Ocidente, Estados Unidos, os judeus, e vai dar treta falar isso, né? Meramente falar judeu. Esse pensamento judeu que permeia a elite americana tem como Deus o dinheiro e o lucro. E é imediato, e que é pra agora. E a China não, a China tá pensando no longo prazo, na dominância do tabuleiro no longo prazo. Então, a vitória americana aqui conta muito pouco pra China, e ela não tá ligando se aparentemente ela tá saindo humilhada dessa treta, porque ela foi humilhada a história inteira dela. Ela tá acostumada com isso. Só que ela vai sair com uma vantagem muito grande aqui, com os Estados Unidos queimando o soft power dele, com os Estados Unidos e Israel se chafurdando ainda mais na merda por dar motivo pro mundo inteiro mostrar quando o rock perder força, né? Quando essa narrativa que os Estados Unidos cultiva há 70 anos começar a perder força, a gente tem um monte de documentos que mostram quem é os Estados Unidos e o que é que eles fazem de verdade. E a China, nesse momento em que todo mundo estiver mostrando, olha, Estados Unidos fez isso, Estados Unidos fez isso, Estados Unidos fez isso, eles querem estar num ponto em que, ó, a gente não revidou, a gente deu outra face, a gente deixou bater. Eu consigo imaginar a China conversando com os cristãos. Olha, bateram na gente, a gente deu outra face. Bateram a gente em Nanjing, a gente deu outra face. Bateram a gente quando espancaram Irã, e a gente deu outra face. Só que é muito fácil dar outra face quando é o Irã que tá tomando bomba no teu lugar, né? Se a China quisesse, não haveria guerra na Ucrânia. Porque a Rússia só tá onde tá porque tá sendo abastecido pela China. Aí a gente tá numa guerra há 4 anos. 4 anos a gente tá numa guerra. Não acaba a munição chinesa. A China que ficou estocando... Se você pegar vídeo de 5 anos atrás, vai ter no Market Makers o pessoal da Quinéia chamando o chinês de retardado. E eles falam assim, a China é retardada. Os caras não sabem ganhar dinheiro. Um careca falando isso. Vai lá que você vai achar essa porra desse vídeo. China é retardada, chinês não sabe ganhar dinheiro. Chinês, ele não pode parar as fábricas dele porque eles são uns viciados em trabalhar. Olha como o cara é burro. Olha o nível de jumentice da pessoa. Ele fala assim, o chinês é tão tapado que ele tá comprando minério de ferro do Brasil e tá fazendo aço, e tá fazendo aço, e tá fazendo aço. Aí ele não pode desligar a fábrica dele porque ele é viciado em trabalho. Então a gente vende minério de ferro para eles e compra o aço mais barato do que a tonelada de minério de ferro. Eles são os idiotas. Por que eles estão fazendo isso? E estão com um monte de minério de ferro lá. 5 anos depois, você não sabe por que a munição russa não acaba. E aí você não entende que se não fosse a China, Rússia não durava contra a OTAN, Estados Unidos e o Ocidente inteiro, ganhando e fazendo com que aquele óleo jorre
E se a porra da Rússia tá sancionada, não podendo vender pra ninguém, pra quem que eles estão vendendo aquele monte de petróleo e trigo pra poder comprar coisa da China? Aí você vem me dizer que a China é pacífica, cara. É sério que você tá falando isso pra mim? Então, se eu quiser exterminar um bairro inteiro de pessoas, eu posso chegar num lugar e contratar um monte de jagunço e de mercenário. Vai ter um monte de gente violenta na cidade. Eu não, eu sou pacífico, porque eu nunca dei um tiro, eu nunca invadi ninguém. É esse o raciocínio que você está impondo aqui? E se eu não concordar com o teu raciocínio, aí você não é mais meu amigo? Cara, eu nunca vou na igreja de ninguém dizer que Jesus é filho de José. Eu nunca vou num terreiro de Umbanda falar que aquilo é hipnose. Por quê? Porque eu respeito a casa de fé das pessoas. Esse canal aqui é a minha casa. E eu aceito que você discorde tudo nos argumentos. E eu vou rebater os seus argumentos e a gente vai conversar como eu canso de aprender e como eu canso de me retificar aqui, às vezes, quando eu percebo que eu tô errado. Mas se na minha casa eu não puder falar que eu sou agnóstico e que se eu não sou cristão, então pra mim Jesus é de fato filho de José, provavelmente, se na minha casa eu não puder falar isso, então onde que eu vou poder falar? E a minha casa tem portões abertos para que vocês venham aqui e escutem o que eu digo caso vocês queiram. Agora, se o que eu digo, que a China é tão responsável por esse conflito quanto os Estados Unidos, que se não fosse polarização, Gaza não existiria, e que Gaza, o extermínio de Gaza, o genocídio de Gaza, acontece por culpa de Israel, mas com a conivência dos Estados Árabes, se você não consegue respeitar esse ponto de vista e entender que no meu canal eu tô na minha casa e que eu não tenho que pedir licença para falar o que eu penso, aí não faz sentido realmente você continuar aqui e, e isso não anula a importância que a gente teve um pro outro. Eu digo, te conheci agora, né? Mas assim, se foi importante para você em algum momento na sua vida, muito provavelmente não foi por falar o que eu falo da maneira que eu me escuto falando, porque aparentemente você não entendeu o que eu falei. Mas que bom que alguma coisa serviu para algo que te fez ter carinho por mim. E aí, assim, se o que eu falo faz você perder esse carinho, esse respeito que você tem por mim, eu não posso me esforçar para impedir que você vá embora, porque seria a Lana dando escândalo no segundo andar, falando: Antônio, brinca comigo porque eu sou sua amiga. Não posso ensinar ela a fazer isso. Porque senão vira The Wuthering Heights, lá, senão vira Morro dos Ventos Uivantes, né? Você puto porque você cobra aquilo que não se cobra e a pessoa não entrega porque ela não é obrigada e você se sente no direito de ficar ofendido. Aí não tem como. Tem algumas pessoas que colocam na cabeça delas que elas têm que me resgatar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Você me escuta falando da Lana e você acha que eu sou bom. Você me escuta falando de salva corporativa, você acha que eu sou bom. Você me escuta falando sobre dinheiro e você acha que eu sou bom. E aí você me escuta falando do PT ou do Bolsonaro, da polarização em geral, ou de China, ou de Japão. E aí você fala, não, eu tenho que te convencer que você tá errado. Por quê? Porque a minha cabeça tá dividida em compartimentos onde eu tenho onde tudo é binário, onde tudo é dicotômico, e ou é bom ou é mal, porque não existem nuances. E você tá num ponto que você me agrada em muita coisa, mas se eu não te trouxer pra cá, se você não me der pelo menos isso, significa que a gente não pode ser amigo. Aí fica tentando me ensinar arte, tentando me mostrar que a esquerda é melhor que a direita é melhor que a esquerda, que não sei o que é mal, que não sei quem é bom.
E o que eu digo é, se essa afinidade e essa compatibilidade não acontece com naturalidade, e se tentando me convencer e não conseguindo, você se exalta, e, e, e mesmo assim você insiste, então você tá sendo Lana com o Antônio. A Lana não foi fazer isso com o Antônio. Ela não foi. Mas aí você tá falando, brinca comigo porque eu gosto de você e você tem que brincar comigo porque eu gosto de você e porque você é meu amigo. Não, você tem que lidar com a dor de descobrir que um menino que você achava que era seu amigo não é tão amigo assim ao ponto de brincar com você em público. Aí você decide se você quer ser a pantufa dele ou você quer ter amor próprio e procurar pessoas com quem você possa brincar em casa e na escola. Ou você quer usar essa amizade só em casa quando for conveniente. Mas você não pode sair machucada disso daqui, né? Você não pode sair machucada disso daqui. Agora, tem 80 pessoas aqui, das 10 mil que me assistiam quando eu fazia conteúdo de BDO, eu já troquei um público de 10 mil pessoas por um público de 80, que é para poder desabafar aqui, sendo compreendido por pessoas que gostam de mim e, portanto, continuam aqui. E eu tenho umas 80 pessoas aqui que gostam de mim, apesar de tudo que eu digo, e a gente é muito feliz aqui e forma uma família. Se tem uma pessoa que tá escutando tudo que eu falo e tá ficando puta, se tem uma pessoa que tá escutando tudo que eu falo e tá ficando bravo e acha que eu tenho que mudar tudo que eu falo pra gente ser amigo porque eu sou importante, aí significa que existe uma incompatibilidade aí tão grande que não vale a pena se perder tempo nela. E aí ou a gente encontra uma outra zona de convergência, um lugar onde a gente converse, um lugar onde a gente tenha compatibilidade. Sei lá, vamos jogar Baldur's Gate junto, porque aí a gente não briga, porque jogando HOTS eu xingo todo mundo. Né? Ou vamos jogar alguma coisa que... Vamos fazer alguma coisa, vamos estudar chinês junto, quer dizer, em que a gente tenha compatibilidade. Mas aí talvez falar de geopolítica não dê, porque as diferenças de crença são grandes demais. E aí se eu ficar todo o vídeo aqui tentando explicar pra você o que eu quis dizer com o vídeo anterior, aí talvez primeiro, eu tenho certeza que eu não vou consertar as coisas com você, mas que eu vou perder 80 pessoas que não vão aguentar eu ver todo o vídeo tentando explicar o que eu disse no vídeo anterior, porque aí o conteúdo não flui, né? Aí o conhecimento, ele não se sedimenta. Então, tô triste, mas eu prefiro que você vá. E eu continuo de consciência tranquila, porque tudo que eu fiz aqui foi com uma tremenda honestidade e foi todos os dias tentando descobrir onde que eu tô errando para entender melhor o mundo que a gente vive. Porque eu acho que entender esse mundo me traz muita angústia, mas também me traz muito conforto, porque eu vou me preparando para o que vem, quando vem, dói menos, eu vou me posicionando e vou arquitetando a minha vida de uma maneira em que eu fique sempre de boas. O lugar onde eu moro, o trabalho que eu tenho, as coisas que eu faço, os hobbies que eu tenho, a dieta que eu tenho, os hábitos que eu tenho, eles são frutos de planejamento. E é um planejamento que foi feito com base no conhecimento que eu venho acumulando ao longo da vida. E eu sou tão grato por ter uma vida tão boa e uma vida tão tranquila e tão recompensadora que eu quero compartilhar o conhecimento que eu levei a vida inteira para acumular e estou em processo de construção ainda com as pessoas que se interessam e que querem estar perto de mim. E se esse conteúdo é útil, que bom, mas se não é, o que você está fazendo aqui, cara? Então, eu já tomei várias decisões ao longo da vida. Esse canal vai deixar de ser de HOTS para ser de BDO, porque tem um monte de gente que me segue no HOTS, vai. Esse canal vai deixar de ser BDO para ser um canal sobre mim? Vai, foda-se. Esse canal vai deixar de ser... Nunca foi, nunca foi. Mas eu vou transformar esse canal num ambiente onde eu falo que a pessoa quer escutar e não o que eu penso, nem fodendo. Porque senão eu viro todo o canal. Porque tá todo mundo aí lendo as palavras que estão hypadas para falar o que o público quer escutar. Isso eu não quero ser.
O dia que eu fizer isso, eu perco meu canal de terapia e de desabafo, que eu tenho, que eu posso ser pornograficamente sincero, porque eu consigo ser. Porque tem muita gente que gostaria de ser e não consegue. E apontando as minhas deficiências e a incompletude do meu conhecimento e a minha insegurança em relação às coisas, é que eu conquisto muita gente que nem concorda comigo, mas entende que eu tô sendo transparente e honesto. Agora, se sem intencionalidade de ofender alguém eu tô ofendendo, então é melhor que a pessoa se sinta ofendida e vá embora. Por quê? Porque aí eu posso continuar sendo eu mesmo e falando as coisas do jeito que eu falo. Agora, se eu tiver que ficar medindo palavras aqui pra ver o que eu vou falar, porque vai ser sensível com a crença do outro, aí isso daqui vira trabalho. E se eu vou fazer isso daqui um trabalho, então eu vou contratar o Juninho, vou fazer um conteúdo engajante, vou editar vídeo, vou colocar thumb e vou ganhar dinheiro com essa porra. E aí vai virar trabalho mesmo, mas não, isso daqui não é trabalho, é uma coisa que eu faço por paixão e por gratidão à capacidade que eu tenho, porque minha irmã não tem essa capacidade. Tem gente que tem capacidade de aprender, mas não tem acesso à fonte de informação. Eu tô disponibilizando tudo que eu tenho para facilitar a caminhada de muita gente que já nem concorda comigo, que já me superou há muito tempo, mas que ainda detém essa gratidão, só que quando me escuta xingando, consegue entender que existe aqui honestidade. Limitação, sim, porém também transparência. E se tudo isso não está sendo identificado, eu não vou ficar tocando violino para vaca. Não estou te chamando de vaca, porque eu nem toco violino. Mas não tocar violino para vaca é a expressão chinesa, é o ditado chinês para jogar pérolas aos porcos. Me recuso a fazer isso. Eu vou jogar sementes para ver se alguma gemina por aí. Mas tempo para jogar pérola a porcos, aí eu não tenho. E eu nem tô te xingando de porco, eu tô dizendo que se não tem compatibilidade, é igual transar, é igual se relacionar, é igual amizade, é igual duo em MOBA. Se não tem compatibilidade, não tem por que insistir. É melhor que a gente não insista mesmo. Eu lamento, é uma tristeza, mas é o sacrifício que eu tô disposto a fazer. Um abraço, vai com Deus. Vai com Deus. Eu não acredito nele, mas eu entendo que isso significa para você. Portanto, vá com Deus. Um abraço.